Irmãos, eu quero pregar a palavra de Deus para você hoje. Nós começamos na semana passada falando sobre Hebreus. Falamos sobre Hebreus. Eu vou continuar nesse tema. O pastor Aloísio, que é o presidente da Videira, está fazendo uma mentoria, um curso sobre Hebreus. Vai começar amanhã, inclusive. E ele está pregando as mensagens sobre Hebreus. Hebreus é um livro muito profundo, difícil de você pregar nele, difícil. Geralmente quem prega sobre Hebreus, prega sobre a fé, no capítulo 11, né? Então, eu creio que o que nós vamos aprender vai fazer diferença na nossa vida. Mas eu preciso que você me faça duas coisas. A primeira delas é que você se concentre na palavra. Que você preste atenção e receba aquilo que Deus está trazendo através da palavra. E segundo, se você puder pegar a sua Bíblia, ou no aplicativo, ou uma Bíblia física, seria melhor anotar, grifar o texto, porque vai ser melhor. Eu começo lendo Salmo 110, versículo 4. Eu quero começar lendo Salmo 110. Os servos estão trazendo mais cadeiras, porque tem um monte de gente em pé. Entendeu? Salmo 110, versículo 4. Olha o que o Senhor fala, né? O Senhor fala através do salmista. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preciso explicar para você o que significa esse texto. Eu estou mostrando um texto do Velho Testamento que está falando sobre uma ordem sacerdotal que não é a ordem de Arão. É uma ordem diferente. E está falando que mesmo tendo essa ordem diferente, que é superior, precisa de um sacerdote. Você sabe, esses dias eu estava conversando com alguém, ouvindo, e algumas pessoas acham, que Deus aceita o homem, mesmo o homem sendo pecador. Deus aceita. Porque Deus entende que o homem não consegue ser uma pessoa melhor. Então Deus aceita. Aí fora, o senso comum diz que todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu isso, não ouviu? Eu também vou descansar, porque eu também sou filho de Deus, né? É o senso comum. Porque na cabeça das pessoas, já que não dá para ser perfeito, Deus então vai aceitar qualquer coisa. Mas você aceita qualquer coisa? Você que tem uma empresa, você aceita qualquer coisa, qualquer funcionário na tua empresa? Você que é casado, você aceita qualquer comportamento do seu cônjuge ou dos seus filhos? Você aceita? Você aceita qualquer tipo de serviço quando você vai em algum lugar? Você vai na churrascaria, imagina, você vai na churrascaria. Aí você está lá sentado, aí passa o garçom e corta assim, joga no seu prato e vai embora. Você aceitaria? O que você faria? Reclamaria no mínimo, né? Alguns mais exaltados pegavam a cadeira e lascavam no... Mas ninguém aqui, daqui não tem ninguém assim. Mas ia ficar bravo. O que você faria? O que você faria se o motorista do Uber, quando você está terminando a viagem, falasse assim: dona, eu não vou nem parar o carro, você abre a porta e pula aí, porque eu não estou com tempo para perder. Você não aceita. Você não aceita aquilo que não é bem feito. Você não aceita aquilo que não é feito com qualidade. Por que Deus aceitaria? Por que Deus aceitaria se relacionar com o homem, sendo homem pecador? Por que Deus receberia em casa alguém que acabou de sair de uma fossa, ou de um poço? Vamos usar o poço, né? Menos agressivo. Você está num poço de lama. Aí você sai do poço de lama, imagina, você está imaginando? Sai do poço de lama, e aí você vai entrar. Você receberia alguém, assim, um parente seu, você receberia na tua casa, que acabou de vir do poço de lama? Já imaginou? Sentando no seu sofá branco?
Você receberia? Não. Provavelmente você pegaria a VAP e lavava ele lá fora no quintal. Agora, a gente fala que Deus aceita, porque Deus é Pai. Deus aceita a gente pecador mesmo. Deus compreende que eu não posso. Tem até música que fala isso. Não sei o que lá, sou humano, sou perfeito, sou imperfeito. Não é assim? Como é que é? Então, essas músicas me irritam demais. Querendo falar que Deus aceita qualquer coisa, qualquer meia boca. Não, Deus não aceita, então nós temos um problema. Está errado esse pensamento. Agora pensa comigo, por Deus ser justo, puro e santo, Ele não pode aceitar o pecado. Você está me entendendo? Se Ele aceita o pecado, sendo justo, puro e santo, Ele deixa de ser justo, puro e santo. Então Ele não pode aceitar o pecado. Por outro lado, por Ele ser amor, misericordioso e gracioso, Ele não poderia abrir mão do homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Você percebe o problema que há? O pecado trouxe um dilema incontornável. O pecado criou um problema sério. A justiça de Deus exige punição, mas a misericórdia de Deus clama por perdão. Nós temos esse conflito. E aí, como é que resolve esse conflito? Como ser justo sem deixar de ser misericordioso? Nós precisamos entender que o pecado de Adão foi irreparável. Irmão, deixa eu te explicar. Uma vez, não vou contar esse caso não, vou contar outro. Preciso te explicar uma coisa. O que Adão fez? Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas com a sua palavra, né? Criou todas as condições ideais, plantou o jardim do Éden e colocou o homem no jardim do Éden. E o homem, então, né, viveu, e o trabalho dele era desfrutar do jardim do Éden. Deus, então, criou uma ajudadora idônea para ele. Aí, homem e mulher tinham a incumbência de desfrutar do jardim do Éden. Tudo isso era de Deus. E Deus colocou a chave da casa na mão de Adão. É isso que Deus fez. Colocou a chave da casa na mão de Adão. E o que o homem fez? Apareceu lá um inimigo de Deus, uma pessoa que tinha desonrado Deus, blasfemado contra Deus de uma maneira incontornável. E esse que chegou lá no Éden, seduziu o homem e a mulher, e Adão então pegou a chave e entregou na mão do diabo. O diabo destruiu, sujou tudo. Imagina na sua casa. Imagina que você chama a pessoa para limpar a sua casa, você tem uma diarista lá, você chama a pessoa para limpar a sua casa, fica um brinco, você comprou móveis novos, Deus te abençoou, você está numa casa que é dos seus sonhos, e aí você deixa seus filhos lá e vai viajar. Quando você volta, a casa está pichada, tudo sujo, tudo bagunçado. Irmãos, mal comparando, foi mais ou menos isso que Adão fez. E para piorar, Adão trouxe para dentro de si a natureza desse inimigo de Deus. Comer o fruto é trazer para dentro de si a natureza do diabo, a natureza da serpente. Ele deixou de ser puro, deixou de ser alguém que Deus pudesse relacionar com ele. E agora? Então Deus perdeu a sua criatura. Então Deus deixaria de ser Deus, porque o diabo prevaleceu. Mas não, aí a gente sabe o que acontece, existe o plano da redenção. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero ver com você o Salmo 85. Abra no Salmo 85, por favor. Versículo 10 e versículo 11. Como conciliar a justiça de Deus com a misericórdia? Olha o que diz o Salmo 85 no versículo 10.
encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Na cruz do Calvário, graça e verdade se beijaram. Na cruz do Calvário, o Deus justo aplicou a justiça para o pecado do homem, mas o Deus misericordioso encontrou em Jesus a razão para perdoar o homem. Então perceba, existe necessidade de um mediador, de um sacerdote. Quem que é esse? É Jesus Cristo. Amém ou não, meus irmãos? Na cruz de Cristo foi a solução de Deus para o problema. Na cruz a justiça beija a graça. Você sabe, a gente precisa entender. Por que tem que ser Jesus, não pode ser outro? Eu pensei em alguns nomes aqui. Abel não conseguiu ser esse intercessor. Ele foi assassinado por Caim. Noé também não conseguiu. Ele foi o intercessor, mas não foi perfeito. Após a arca, após o dilúvio, ele pecou terrivelmente. Abraão, ele foi um extraordinário homem da fé, mas Abraão gerou Ismael. Da mesma fonte não pode vir Israel e Ismael, não dá para ser. Isaac perdeu a unção no final da vida. Jacó era um enganador desde sempre. José, a Bíblia não diz que ele teve pecado, mas ele era escravo. Um escravo não pode remir ninguém. Arão, o sacerdote, criou o bezerro de ouro. Josué, que foi o homem que liderou Israel para entrar na terra prometida, renunciou ao posto de juiz. No final da vida, Josué falou assim: olha, vocês façam o que quiserem, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É um sentimento egoísta esse. Sansão pecou e terminou cativo pelos filisteus. Samuel não conseguiu liderar sua própria casa. Davi adulterou. Salomão se desviou, teve 300 esposas, 700 concubinas, construiu altares para deuses pagãos, até que surgiu alguém que este sim não pecou. Nele não há pecado. Nele não há pecado, nele não há pecado. O nome dele é Jesus Cristo. Nele não é pecado. Eu estou falando para você que havia um sacerdócio terreno. Havia muitos homens tentaram ou foram. Deus deu a oportunidade a muitos homens para cumprirem esse papel de intercessores. Nenhum deles conseguiu. Deus levantou o sacerdócio de Arão, mas Arão tinha pecado. Deus fala que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo povo, até que surgiu o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. Amém ou não, meus irmãos? Abra comigo lá em Hebreus agora, por favor. Hebreus capítulo 7, de 1 a 3. Anota aí, você que está anotando, leia na sua casa. Hebreus capítulo 7, de 1 até 3. Olha só. Aí Deus está falando para nós de um novo sacerdote. Isso vai fazer muito sentido daqui a pouco. Só vai absorvendo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Então, Melquisedeque é um sacerdote que ele é rei da justiça, ele é o rei da paz. Justiça e paz se encontram. Sem pai nem mãe, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O autor de Hebreus está nos falando. Olha, Deus anunciou a necessidade de um novo sacerdote lá em Gênesis. Com isso ele estava falando o quê? Não tem a mentalidade de lei, a mentalidade da lei, a mentalidade da troca. Você está me acompanhando? Eu preciso que você entenda isso. A mentalidade, o meu objetivo hoje
é que a sua mentalidade seja transformada. Que você não viva mais na mentalidade da troca, da lei. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo não é que você adquira algum conhecimento. Não. Meu objetivo é que a mentalidade da lei seja desfeita na tua vida. Por quê? Uma mentalidade errada. Uma mentalidade, essa semana eu estava conversando com alguém. Um testemunho de milagre financeiro. E aí eu falei para o irmão, falei assim, olha, louvado seja o nome do Senhor. Essa condição que você está, te muda de patamar. Muda você de patamar. Então, eu quero que você faça um curso de educação financeira. Porque senão, o que vai acontecer? Você muda de patamar, mas a sua mentalidade vai junto, a mentalidade de dívida vai junto com você. Você só muda. Antes a dívida era de 1.000, agora é de 10.000. Vai continuar do mesmo problema. Aí o irmão falou, tá bom, o que o senhor recomenda? Não, tem alguns irmãos na igreja que podem te ajudar. Aí recomendei um irmão lá, para mudar a mentalidade. É a mentalidade que precisa mudar. É você ter uma visão diferente. Esse é o meu objetivo com essa mensagem. Que a sua mentalidade deixe de ser uma mentalidade baseada na troca. Se eu for bonzinho, Deus me recompensa. Se eu andar na linha, Deus vai me abençoar. Ai, pequei, cometi alguma coisa errada. Agora Deus vai lançar um raio sobre a minha cabeça. Ou, pior ainda, o irmão pecou, não quero nem ter contato. Não quero nem passar perto. É pior ainda. Então é essa mentalidade que precisa mudar. E ela se manifesta na nossa vida. Ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Sexta-feira, que dia que foi que eu fui numa célula? Foi quinta-feira. Quinta-feira fui na célula. Aí a líder de célula foi buscar as crianças. Aí voltou e alguém falou, cadê as crianças? Não vieram. Por quê? Porque a mãe falou que eles fizeram feio durante a semana. Aí ela tirou o que as crianças mais gostam, tirou a célula. Meu Deus do céu, é o lugar onde a criança vai ter oportunidade para receber de Deus. É o lugar onde a criança vai receber do Senhor. E aí vou punir. Ah, pastor, mas o senhor está falando que não tem que ter disciplina? Não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes a nossa sede de legalismo exige compensação. Essa é uma mentalidade errada. É por causa dessa mentalidade que a mãe da moça que foi morta pelo Guilherme de Pádua abraçou o ódio e vive com ele até hoje. E agora ela não vive com saudade da filha morta. Vive se regozijando porque o assassino morreu. Nem depois de morto ela abandona a mágoa. É essa mentalidade que precisa ser tirada das nossas vidas. Os irmãos estão me entendendo? Está fazendo sentido para você? Então veja, o Senhor Jesus, Hebreus está nos falando, que ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Que ele é rei, então ele julga. Melquisedeque é rei da paz, rei de justiça e rei da paz. Ele é rei, ele é aquele que julga, mas ele também é o sacerdote, é aquele que intercede. Veja, meu irmão, você encontra a justiça que precisa, você encontra no teu representante, você encontra em Jesus Cristo. Quando você se aproxima de Jesus, algo acontece, a justiça dele se manifesta na tua vida. Você diz amém a isso, meu irmão? Eu quero incentivar você, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que carregam peso. É como se elas não fossem ouvidas por Deus. Por favor, que os teus olhos espirituais se abram agora e teus ouvidos fiquem aguçados. Porque o que acontece? Quando você passa por algum problema sério e você pensa, eu não sei orar, eu não vou conseguir orar, eu vou ligar para algum irmão orar por mim. O que é isso? Isso não é vida em comunidade somente. Isso é um pensamento de que sozinho você não é aceito. De que a sua oração não tem o mesmo peso. Eu não vou orar por determinados problemas, porque eu sei quem eu sou. Eu não vou orar por determinadas situações, porque eu não tenho o peso que determinadas pessoas têm, que certas pessoas têm.
Se eu pedir para fulana, para Beltrano, ele vai orar por mim, e Deus vai ouvi-lo. Deus vai ouvir ele. Mas por que não vai ouvir a você? Por causa da mentalidade legalista. Por causa da mentalidade de que Deus está tão distante, que não vai ouvir você. Vai ouvir uma oração de alguém que está mais perto de Deus. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por favor, você precisa assimilar isso e absorver isso. Você está em Cristo, você está em Cristo, você está próximo de Deus, Deus está próximo de você. Não existe outro irmão que esteja mais próximo de Deus do que você, porque você está inserido em Cristo. Então quando você ora, ainda que você não saiba articular as palavras, ainda que você não consiga concatenar o pensamento, quando você ora, mesmo que sejam com gemidos inexprimíveis, ainda que seja apenas um lamento, ainda que seja apenas um choro, neste momento que você ora, Deus ouve e vem ao teu socorro. Você precisa abrir mão da mentalidade da lei, que precisa de alguém mais perto, um mando mais perto de você. Não, você tem acesso. O trono da graça foi aberto. Você tem acesso. Dá um glória a Deus agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe, é interessante. Abraão, Melquisedeque apareceu para Abraão e ministrou pão e vinho. Está lá em Gênesis 14, de 18 a 20. Vamos ler? Vamos ler? Gênesis 14, de 18 a 20. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque é uma ilustração do sacerdócio de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, olha o versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Até aí só. Eu acho essa cena maravilhosa. O que aconteceu? Abraão tinha acabado de vir de uma guerra. Você está me entendendo? Guerra. Qual é a guerra que você está lutando hoje em dia? Qual a guerra que você está lutando? É a guerra pelo teu casamento? É a guerra para o teu marido parar de se embriagar? É a guerra para tua filha não ser enganada por um amor falso? É a guerra para o teu filho conseguir um emprego melhor? É a guerra da compra da casa própria, a guerra do emprego melhor, do salário melhor. Qual é a guerra que você está passando? É a guerra da enfermidade que está rondando a tua vida? Qual é a guerra que você está passando? Abraão veio de uma guerra. Veio de uma guerra que nem era dele. Ele estava guerreando a guerra de Ló, sobrinho dele. Isso não vem ao caso agora. Ele veio da guerra. Como é que alguém vem da guerra, irmãos? Deixa eu te falar. Você sabe que lá nos países que tem guerra, os soldados, eles voltam da guerra tem um nome que eu não sei qual é. Eles voltam traumatizados. Tem fotos na internet de soldados da Segunda Guerra Mundial, quando o soldado foi, e depois quando ele volta, desfigurado o rosto dele pelos horrores da guerra. Ninguém que volta de uma guerra volta do mesmo jeito que foi. Abraão voltou exausto, tendo visto uma carnificina. Como é que era a guerra naquela época? Irmão, era machadada, era paulada. Não era luta de espada que nem o Darth Vader e o Luke Skywalker. Não era assim. Era machadada, era dilacerar, arrancar, desfigurar o corpo. Abraão volta da guerra. 5 reis contra 4, era uma guerra, milhares de pessoas envolvidas. Abraão volta da guerra. Como é que ele voltou?
Como é que ele voltou para casa depois de passar um dia inteiro na Unicamp, no setor de oncologia da Unicamp? Como é que ele voltou para casa depois de ter uma reunião exaustiva com a diretoria da empresa que está planejando fazer um corte de pessoal? Como é que ele toca a vida depois de ter uma briga em casa que durou horas e não chegaram a nenhum acordo? É esse o contexto. Abraão volta. E aí o que acontece? É nessa hora de maior dificuldade. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu preciso que você me ouça. Nessa hora de maior dificuldade, nessa hora de maior cansaço, nessa hora de maior esgotamento emocional, físico, sentimental, é nessa hora de maior esgotamento material, financeiro, é nessa hora de maiores perdas e dores e danos, é nessa hora que o sacerdote faz o seu trabalho. O sacerdote se apresenta para Abraão, e abençoa Abraão. Abraão não fez nada para merecer, ele voltou de uma carnificina, mas o sacerdote se apresenta a ele, tranquiliza o seu coração, lhe dá pão e lhe dá vinho, é o símbolo do corpo e do sangue. Ele dá pão e vinho para Abraão, Abraão é renovado. Então o sacerdote abençoa Abraão, derrama sobre ele a bênção, e Abraão se renova, se fortalece, entrega o dízimo. Veja, Abraão não vai diante do sacerdote como um pecador. Ele não vai diante do sacerdote como uma pessoa que não merece, como uma pessoa que olha, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Não, o sacerdote faz ele ficar em pé. E como é que ele age? Ele age como um rei, ele dá o dízimo. Quando eu digo dar o dízimo, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro, por favor, não me diminua desse jeito. Eu estou falando sobre uma atitude de, eu quero honrar a Deus. Eu quero viver uma vida que honre a Deus. E sabe o que acontece no versículo 21? Aparece o miserável do rei de Sodoma. Aparece sorrateiro. Eu imagino que ele veio rastejando que nem cobra. Cobra gorda, talvez. Sucuri que havia engolido um bezerro. Não sei se sucuri faz isso. Talvez não importa. Mas vai para a cena comigo. Chega o rei de Sodoma e faz uma proposta para ele. Você viu aí? Faz uma proposta. Qual é a proposta? Olha, você ganhou a guerra e você tem um despojo. Me libera as pessoas e fica com os bens. Porque é o que eu faria. A gente sempre mede os outros pela nossa própria régua, né? Me dá as pessoas e fica com os bens. Qualquer um no lugar de Abraão falaria, justo, acho bom. Olha aí Deus me abençoando, tá vendo? Aí ó, já dei o dízimo, já fui abençoado. Mas Abraão falou, não, eu não preciso do tesouro que você, rei de Sodoma, pode me dar. Eu tenho um tesouro que já me foi entregue. Eu não quero viver essa vida. Eu não quero que nunca você diga que foi você que me deu uma agulha sequer. Porque tudo que eu tenho e tudo que eu terei virá das mãos de Deus. Essa é a atitude daquele que tem o sumo sacerdote Jesus Cristo na sua vida. Dizem amém a isso ou não? Diga assim, eu sei que eu tenho um sumo sacerdote perfeito, que me abençoa, portanto eu rejeito tudo que o mundo quiser me dar, mas eu recebo pela fé toda a bênção, todo o favor que Jesus Cristo separou para mim e para a minha casa. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa é a verdade. Hebreus capítulo 7, de 4 a 10, eu quero ler com você. O autor de Hebreus apresenta um outro argumento.
Um outro argumento. Hebreus. Meu Deus, cadê Hebreus? Está aqui. Capítulo 7, de 4 a 10. Olha lá. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Unção sempre desce, unção nunca sobe. A unção sempre, aprenda isso. A unção vem daquele que Deus colocou sobre a tua vida. A unção sempre desce, a unção nunca sobe. O maior abençoa o menor. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, o que a Bíblia está nos falando aqui? Nós lemos um texto comprido. O que a Bíblia está falando? Está falando que Melquisedeque representa um sacerdote que é maior do que Abraão. O que ele está falando? Está falando o seguinte: olha, você que pensa em seguir a lei, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou que a lei terminaria um dia. E teria outro sacerdócio. E esse outro sacerdócio é Jesus Cristo. Vou te contar uma coisa. Quando você que é cristão, pede ajuda a Jesus, você está quebrando a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés proíbe qualquer intercessor que não seja da linhagem do sacerdote, de Arão. Vocês estão me entendendo ou não? Faz sentido para você? É que eu preciso falar isso porque os irmãos pensam que precisam guardar a lei de Moisés. Eu tenho que guardar a lei de Moisés. Eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Então eu vou te falar. Toda vez que você ora a Jesus, você está quebrando a lei de Moisés. Já teria sido condenado. Mas pastor, por que você está me falando isso? Para que você se desvencilhe desse pensamento. Sabe por quê? Porque o pensamento legalista gera culpa em você. Gera em você peso. Porque você sempre vai olhar para si mesmo. E quando você se avalia, você está me ouvindo? Quando você se avalia, não precisa procurar muito, você vai achar problema, você vai achar defeito. É verdade ou é mentira isso que eu estou falando? Não precisa procurar muito. Basta você fazer uma observação rápida na tua vida. E você vai falar: nossa, eu não atendo o padrão de Deus. E nas horas que o Senhor quiser te abençoar, Deus coloca no teu coração: olha, ora por um emprego melhor. Aí você pensa: não dá, não tenho condição. Senhor, eu vou pedir para outra pessoa interceder por mim. Olha, começa um negócio agora. Começa mesmo que seja pequenininho e Deus vai te abençoar. Aí você pensa: não, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se não der certo. Olha, investe nos relacionamentos que estão quebrados, porque o Senhor vai restaurar. Não, acho que está perdido, já quebrou, é definitivo, não tem como. Você nunca vai ter coragem e confiança de que Deus tem o melhor para você. Porque o pensamento legalista sempre te coloca para baixo. O pensamento legalista faz você ver o quanto que é culpado. Mas o pensamento da graça faz você ver o quanto que Jesus é bom. O quanto que o perdão é completo. O quanto que a restauração vem sobre a tua vida e a bênção repousa sobre você. É esse pensamento, meu irmão, que eu quero que você tenha. Abra mão do pensamento legalista. A Bíblia diz lá em João 8:58, Jesus dizendo: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É o nome de Deus. É o nome de Deus. Moisés foi diante da sarça lá no deserto, no Monte Horebe, lá na sarça, e a sarça começou, Deus falou com ele através da sarça, e Moisés perguntou: quem que eu vou falar?
que me mandou aqui, qual é o nome desse Deus? E o Senhor falou para ele: diga que o eu sou está te enviando. Eu sou é muito significativo, A quem que você serve? Ao Deus eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a força que você precisa, a saúde que enche teu corpo, a alegria que enche o teu coração, a saúde mental que enche o teu cérebro e a tua alma, a força que adestra as suas mãos para a batalha, a força que põe os teus pés no caminho correto, aquele que guarda a tua entrada, guarda a tua saída, aquele que te protege e não deixa os inimigos virem na tua retaguarda, aquele que abre caminho, eu sou, aquele que abre caminho, limpa caminho, para que você não tropece em pedra alguma, para que você caminhe num caminho de justiça, aquele que espanta os animais noturnos, aquele que fecha a boca dos leões, aquele que não deixa que a fornalha queime a sua roupa, aquele que coloca a mão na tua vida, e tudo aquilo que é importante para você, Ele é aquele que estabelece a tua vida nesta terra e na eternidade. É esse o nome de Deus, eu sou. Entenda uma coisa, um novo sumo sacerdote exige uma nova lei. Uma nova aliança foi feita. Uma nova aliança, nós andamos na nova aliança. A lei, sabe por que a lei de Moisés não tem, ela é inútil para nós? Eu não estou dizendo que ela é errada. A lei de Deus é perfeita, só que ela não consegue transformar o homem. A lei de Moisés não consegue transformar o homem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, 13, por favor. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Quando ele diz nova aliança, ele torna sem efeito a velha aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós não vivemos debaixo da antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. O problema da antiga aliança é que ela não tinha poder de aperfeiçoar. O sacerdote, quando ia oferecer sacrifício, ele oferecia por ele e depois pelo povo. Por quê? Por ele. Porque ele não era aperfeiçoado. Ele continuava pecador. Ele continuava cheio de defeitos. Mas a nova aliança tem o poder de nos transformar. Sabe, irmão, eu sei que você ainda não mudou tudo aquilo que você gostaria. Eu sei que você ainda tem muitas coisas que gostaria de mudar. Eu sei que você olha para determinadas atitudes, pensamentos, ações, gostos e pensa, puxa, eu já deveria ter vencido isso. E talvez você questione a veracidade da tua experiência com Deus. Talvez você até questione, ou alguém questione, a profundidade da tua experiência com Deus. Mas a verdade é que a Bíblia diz, eu estou falando para você da nova aliança, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, que o Senhor Jesus começou uma boa obra na tua vida. Ele começou uma obra na tua vida, uma boa obra. E Ele diz que Ele vai concluir esta obra. Porque a velha aliança não tem poder de transformar, mas a nova aliança te transforma. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu sempre uso essa ilustração, me perdoe por me tornar tão repetitivo. É como uma viagem de navio. Você está aqui na proa, acho que é proa o começo.
Você está aqui na proa, e você não está vendo quanto que já viajou. Em alto mar, onde o horizonte é coberto pela água, você não vê o tanto que você já andou. Você está olhando só para frente, você não viu o tanto que você andou. Nem viu a velocidade que você está indo. Mas quando você vai lá para trás, para a popa, e olha para o mar, você vê o longo rastro que o navio deixou na água. Desde o dia que você recebeu Jesus no teu coração, o Espírito Santo tem trabalhado em você. Ele tem mudado a sua maneira de ver, a sua maneira de perceber o mundo, a sua maneira de encarar a realidade. Tem mudado os teus critérios, os teus parâmetros, Ele tem aperfeiçoado você. Dia a dia, você tem sido transformado à imagem do Deus invisível. Você tem sido transformado à imagem de Jesus Cristo. Você pode achar que é pouco, que já deveria estar muito avançado. Talvez eu concorde com você em alguma coisa, mas eu quero te dizer, não importa. Deus começou uma obra na tua vida. Você não é mais a mesma pessoa de anos atrás. Você mudou. Olha, não me procure no meu passado, eu não estou mais lá. Eu não sou mais aquela pessoa. Você pode dizer isso, você pode falar: olha, diabo, não me procure no meu erro, não me procure no meu passado, eu já não sou mais aquele morreu, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, eu estou sendo aperfeiçoado, dia após dia, eu estou me aproximando do alvo, eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, a soberana vocação. Eu estou indo para lá, eu estou caminhando na direção do trono da graça. Quantos aceitam essa palavra? Dão glória a Deus bem forte. Esta é a verdade. Ele é fiador de uma aliança superior, uma aliança que pode te transformar. E sabe o que é melhor? E aí eu quero terminar. Porque essa palavra não é sobre autoajuda ou sobre animar você para se sentir bem. Essa palavra também é para que você possa viver o cristianismo na sua vida comum. É viver o cristianismo na sua vida comum. Do mesmo jeito que o Senhor teve misericórdia de você e te alcançou, do mesmo jeito que o Senhor te deu novas oportunidades a cada dia, te dá novas oportunidades a cada dia. Cada manhã que nós acordamos é uma oportunidade de um novo dia. Cada manhã que você acorda é um dia novo. São coisas novas que você vai viver. O Senhor te dá essa oportunidade. Do mesmo jeito que você recebe essas oportunidades, meu irmão, não olha para o lado não, para esse que está do teu lado. Não seja duro com ele não. Não seja excludente. Você está me entendendo? Sim ou não? Esse não é o espírito da nova aliança. O espírito da nova aliança é acolhimento, restauração, reconciliação. Esse é o espírito da nova aliança. Então uma mentalidade precisa mudar. Eu e você precisamos nos desfazer da mentalidade do olho por olho e dente por dente. Na lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, todo mundo termina cego e banguelo. Todo mundo. Na mentalidade da contrapartida, na mentalidade da exigência por satisfação da justiça, todo mundo morre. Mas nós vivemos debaixo do favor de Deus, da graça do Senhor. Na cruz do Calvário, graça e verdade se encontraram, se beijaram. Amém, meus irmãos?